Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do Humanas em Foco. Eu sou o professor Hugo Sobreira e a gente está trabalhando com História Geral, ok? Muito bem, no nosso primeiro encontro nós analisamos a ciência da história e também analisamos o processo da chamada Idade da Pedra, ok? O Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada e principalmente o Neolítico, que seria o processo de formação das primeiras civilizações a partir da Revolução Agrícola. Fechado? Espero que você tenha acessado as questões no site, tenha resolvido e qualquer dúvida você nos envia por e-mail, ok? Muito bem. Nesse nosso segundo encontro nós vamos então analisar as primeiras civilizações, recordando aquele processo de formação a partir do Neolítico, das comunidades agrícolas primitivas, o excedente de produção, a formação da classe dominante e tudo isso que a gente chama de civilização. O Estado, a religião, as leis, os costumes, a tradição, etc, etc. Certo? Bom, vamos tomar então a região do Crescente Fértil, ok? Aquela região que pega, que abrange desde o norte da África, ou melhor, o nordeste da África, que é onde se encontra o Egito, no oásis do rio Nilo, e aí forma-se um arco, passando pela Palestina, passando ali por Jerusalém, a gente chega na Mesopotâmia, que em linhas gerais seria atualmente o Iraque, não é verdade? Lá nos rios Tigre e Eufrates, ok? Então é nessa região do Crescente Fértil que a gente vai encontrar o nosso objeto de estudo das nossas próximas aulas, nessa nossa primeira unidade de História Geral, que é a Antiguidade Oriental, ok? As civilizações primeiras, não é? Muito bem, alguns conceitos-chave, ok? Em linhas gerais, esses povos, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, enfim, a gente pode colocá-los em linhas gerais dentro do conceito de impérios teocráticos de regadio. De que é que se trata? Trata-se, enfim, de sociedades que vão se basear no chamado sistema de servidão coletiva, ok? Cuidado com esses conceitos fundamentais. Impérios teocráticos de regadio e o sistema de servidão coletiva, que antigamente se chamava modo de produção asiático, não é? Muito bem, vamos analisar. Olha, o que é o atual sistema, ou qual é o atual sistema político que dizem que a gente se encontra, não é? Se afirma que vivemos na chamada democracia, cujo conceito, assim, livre, se trata da vontade da maioria, o poder popular, democracia. Então, teocracia vem da onde? Vem do poder divino, vem do poder religioso, ok? Essas primeiras civilizações, a forma de governo, a forma estatal, governamental, sempre vai passar pelo critério religioso. Ou eram deuses, aliás, ou eram reis deuses, como no caso do faraó do Egito, ou eram reis sacerdotes, como foi o caso da Mesopotâmia, tá certo? Muito bem. Então a religião era o que fundamentava, a religião era o que embasava o poder político da classe dominante. Daí teocracia, quer dizer o poder divino, o poder sagrado, o poder religioso, ok? Impérios teocráticos já sabemos o que é que são. De regadio, quer dizer regar, irrigar, agricultura irrigada. Esses povos, eles vão, não é por acaso, normalmente se encontrar à margem dos grandes rios, No caso do Egito, Rio Nilo. No caso da Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates, tá certo? Que são os principais, os mais importantes. Eu poderia citar a civilização hindu, lá na Índia,
o rio Indo e o rio Ganges, mais ou menos na mesma época, dessa época que a gente está vendo aí o crescente fértil, Egito, Mesopotâmia. Também lá na China, no Extremo Oriente, os rios Azul, Amarelo, Vermelho, né, onde teria se desenvolvido os primórdios da civilização chinesa, ok? Mais ou menos na mesma época. Mas o que nos toca, não é? O que nos implica nas questões que a gente vai se defrontar aí pela frente, são as civilizações do crescente fértil, ok? Principalmente Egito, Mesopotâmia, com destaque aí para os rios Nilo, no Egito, não é? E o Tigre Eufrates, da Mesopotâmia. Por isso, impérios teocráticos de regadio, quer dizer, agricultura irrigada. Tá? As grandes obras hidráulicas também podem ser chamadas de sociedades hidráulicas, tá certo? Enfim, essas são as linhas gerais, não é? Também outro traço marcante é que são todas elas culturas politeístas. O que é o politeísmo? Quer dizer que são culturas que cultuavam vários deuses. Uma exceção vai se tratar dos hebreus, não é? Os hebreus vão acabar afirmando uma cultura monoteísta, né? Totalmente diferente de todos aqueles outros povos que os cercavam por ali. Os hebreus vão acabar se afirmando na construção de uma cultura monoteísta, ok? Muito bem, vamos então particularizar agora para o caso do Egito. O Egito é um oásis, não é? Em meio ao Saara. Entendeu? Você da margem do rio Nilo, 40 quilômetros, você já se encontra no deserto do Saara, tá? Indo para o oeste. Se você vai para o leste, você vai dar no Mar Vermelho. Então o rio Nilo é um oásis, espremido ali entre o mar e o deserto. É um grande oásis, tá certo? E o que é que vai acontecer? Populações primitivas de caçadores e pescadores, lá para 10 mil anos antes de Cristo, ou antes, não é? Acabaram se fixando às margens do rio Nilo. Claro, um ambiente de fartura, de pesca, de caça, enfim, e etc. E acabaram se adaptando àquele ambiente. E acabaram entendendo o sistema do rio Nilo, que naturalmente tinha um regime de cheias e vazantes, tá? Mais ou menos ali de julho, agosto, enfim, junho, julho, agosto, o rio Nilo transbordava e alagava suas margens, quilômetros de alagamento. Mas era uma cheia tranquila, não era nada como se assiste, por exemplo, às vezes aqui pelo Brasil, derrubando casas, não era. Era uma cheia tranquila, né? Mais ou menos ali 1 ou 2 palmos de altura, só mesmo revolvendo o humus do fundo do leito do rio, um material orgânico extremamente fértil, que aí levava a vida para as margens do rio. E aí tudo se tornava verdejante, e aí onde tem pasto tem rebanhos, não é? A caça, os animais, etc, etc. E essas populações foram se fixando nesse ecossistema e aprendendo a conviver com esse ecossistema, formando as aldeias chamadas nomos. Isso que eu estou lhe falando, as origens da civilização egípcia, você vai dizer que é o período pré-dinástico, tá? De 10 mil anos antes de Cristo até por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Veja, um longo período para quê? Para que se desenvolvam as comunidades primitivas agrícolas e para que se chegue ao desenvolvimento civilizacional, ok? É o período pré-dinástico, quer dizer, antes das dinastias dos faraós. O que é uma dinastia? Uma dinastia é uma família, né? Que vai sucedendo o poder de pai para filho, tá certo? Então, antes dos faraós, antes da formação faraônica, você teve esse processo de milhares de anos, não é? Aonde populações de caçadores se fixaram à margem do rio, formaram as aldeias, os chamados nomos, e com os milhares de anos, esses nomos se unificaram e formaram 2 reinos. O reino do Baixo Nilo, lá no litoral. Você sabe que tudo que é litoral está a 0 de altitude. Então, no litoral do rio Nilo estava lá o Baixo Nilo, um reino. E quando eu falo reino, eu já estou falando de reis, de palácios, de exércitos, enfim. O processo civilizacional já se está colocado. E o reino do Alto Nilo, quer dizer, as terras altas, né? As terras do interior. Normalmente o interior do continente é mais alto do que o litoral, ok? Então, Baixo Nilo e Alto Nilo, tá certo? Esses 2 reinos, então,
se desenvolvem, amadurecem, etc., até que 3.200 anos antes de Cristo, o rei do Baixo Nilo, Menes, guerreia e conquista as terras do Alto Nilo, unificando os dois reinos, e aí nasce o Egito faraônico, o Egito das dinastias faraônicas, tá certo? Esse período dinástico vai de 3.200 a.C. até cerca de 525 a.C. É uma longa história, é um longo período da civilização egípcia que nós vamos dividir em 3 etapas, tá? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império é marcado pela construção das grandes pirâmides, não é? Na região de Gizé. As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Veja só, é uma civilização que já começa arrebentando, né? Com as grandes construções das grandes pirâmides, ok? Aí você me pergunta, Hugo, e essa construção dessas pirâmides, como é que foi? Foi com escravo? Não foi não, viu minha gente? Se lembre, qual é o sistema econômico do Egito? Servidão coletiva, tá? Os donos do poder dispunham de 95% da população ao seu dispor. Eu costumo comparar isso aí com um trabalho de formiga. É um trabalho de formigueiro, tá certo? Então milhares e milhares e milhares de pessoas a serviço de um rei Deus, entendeu? Não tem nada desse negócio de castigo, chibatada como aparece nos filmes aí, não. É o sistema de servidão coletiva, tá certo? Nós temos até notícia de que havia um certo sistema previdenciário, entendeu? O governo, ele indenizava alguém que sofresse um acidente de trabalho. O governo, ele garantia a sobrevivência de uma família que perdesse o seu pai numa obra dessa, tá? Mas revoltas populares, tá certo? Acabarão levando ao fim desse período do Antigo Império. Você veja, por mais Deus que um faraó fosse, ele não podia puxar tanto assim a corda, né? Não podia explorar tanto assim a população, ok? Então, revoltas populares acabaram com o poder faraônico no final do Antigo Império. É aí onde vai se dar a passagem para o Médio Império, ok? Cerca de 2.300 anos antes de Cristo, a nobreza da cidade de Tebas vai reunificar o poder dos faraós e vai se passar a ser a nova capital. No Antigo Império, a capital era Mênfis. Agora, no Médio Império, a nova capital do Egito, que vai ser a maior capital de todas, é Tebas, porque a nobreza tebana reunificou o poder dos faraós. E no Médio Império, qual é o destaque? É exatamente o fortalecimento da burocracia, do aparelho estatal governamental, a fiscalização, a cobrança de impostos, etc., cuja figura que se destaca é o escriba. Não esqueça desse personagem, porque inclusive já foi questão do Enem, né? Tem uma frase que diz que os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho, né? Quando se fala em história do Brasil. Então eu posso transportar essa frase para o Egito e dizer assim: os escribas eram os pés e as mãos do faraó. Esse sujeito é o burocrata, é o sujeito que vai com os pergaminhos debaixo do braço, de aldeia em aldeia, cobrando as colheitas, cobrando os impostos, enfim, registrando nos arquivos, elaborando os documentos, enfim. É um grande destaque aí no Médio Império. Outro dado é que no Médio Império, em 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, povos vindos ali mais ou menos de onde hoje seria a Síria, um pouco acima, enfim, da Ásia, não se sabe muito bem ao certo, mas a verdade é que aqueles povos vindos mais ou menos ali da Ásia Menor, atual Turquia, mais ou menos naquelas proximidades, acabaram invadindo e conquistando o Egito durante 200 anos, praticamente, tá? De 1750 a 1580, o Egito viveu sob a dominação dos Hicsos, e quer saber? Os Hicsos levaram o cavalo, o Egito não conhecia o cavalo. Os Hicsos levaram os metais, acredita? O Egito até então não trabalhava com os metais, certo? Os Hicsos principalmente levaram, sabe o que para o Egito? A guerra. O Egito até então era um país que tinha exército, mas o seu exército funcionava muito mais como uma polícia, para controlar a própria população. Guerra mesmo, os egípcios vão treinar nessa luta de quase 200 anos para expulsar os Hicsos. E aí é quando nós vamos começar o novo império. Com a expulsão dos Hicsos, o Egito se torna um país guerreiro, militarizado e parte para a expansão.
O novo império, que é a fase final do Egito, é a fase de expansão territorial e de conquista. O Egito passa a ser um país imperialista, conquistador, guerreiro. É o auge do Egito. E veja, repare bem você, que até agora eu praticamente não falei nomes de faraós. Porque, na verdade, um nome de faraó é que realmente gosta de ser cobrado ou citado nas questões, que se chama Amenófis IV. Um sujeito que viveu no Novo Império, nessa fase máxima do Egito, do apogeu militar e econômico, 1.300 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele vai viver. E esse faraó, Amenófis IV, ele tentou fazer uma revolução política, claro, religiosa. Não se esqueça do conceito de teocracia, não é? Nesse caso aqui, a religião fundamenta o governo. Mexeu na religião, você está mexendo com política. O Amenófis IV foi aquele que mudou o nome para Akenaton. Foi aquele que quis abolir com o politeísmo e implantar um só Deus, o Deus Aton, o Deus Sol. É ou não é? O que é que ele pretendia com essa reforma política? Ele pretendia eliminar o poder dos sacerdotes de Amon-Ra. Amon-Ra, que então era a principal divindade do Egito, porque era o deus da capital, Tebas, né? Cada cidade egípcia tinha sua divindade, ok? Mas a principal divindade do país era Amon-Ra. E o poder dos sacerdotes de Amon-Ra estava sendo encarado pelo faraó Amenófis IV como uma ameaça. Então o que é que ele resolve fazer? Abolir todos os deuses, implantar só um deus, Aton, e ele seria o filho de Aton, Akenaton. Já pensou? Essa foi a tentativa de golpe do Akenaton ou Amenófis, né? É o grande referencial aí do novo império. Depois dele, né, você vai ter o maior faraó de todos os tempos, Ramsés, que uns dizem que sim, outros que não. Teria sido na época de Ramsés que os judeus ou os hebreus teriam saído do Egito liderados por Moisés, cerca de 1.250 anos antes de Cristo, tá ok? Você até deve estar se lembrando do filme aí, o Êxodos e tal. Assisti e vou lhe confessar que eu não gostei muito não, tá? O filme retrata Ramsés como um cretino, um sujeito qualquer. E não é nada disso. Ramsés foi o maior faraó da história do Egito. Tá certo? A história não é muito bem ali como se pinta, não. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, quando a gente for discutir a história dos hebreus, não é verdade? Muito bem. A partir de Ramsés, politicamente o Egito entra em decadência, vai sofrer a invasão dos assírios, vindos da Mesopotâmia. Os assírios que a gente vai ver são um povo extremamente violento, tá? E aí vão desorganizar tremendamente a vida do Egito. Depois dos assírios acabará vindo o Império Persa. Aí é praticamente quase que a pá de cal na história do Egito grandioso, faraônico, cerca de 500 anos antes de Cristo, com a invasão do Império Persa. Depois do Império Persa vem Alexandre o Grande, não é? E depois de Alexandre o Grande, que vai ser ali por volta de 300 anos antes de Cristo, o que é que vem? Império Romano. E aí pronto. É a completa descaracterização do Egito como a gente conhece, com a dominação romana que vai durar desde Júlio César, Cleópatra, não sabe aquela história? Cerca de 50 anos antes de Cristo até cerca de 500 anos depois de Cristo, ok? E aí o Egito faraônico já perde toda a sua cultura e suas características, não é? Falando em cultura, que aliás pode ser o mais importante, tudo que eu falei agora foi a história política, agora vamos analisar um bocadinho da história cultural do Egito. Preste atenção, qual é o grande traço da cultura do Egito? A mumificação. O culto dos mortos? Não. O culto da vida após a morte. Por que é que eles mumificavam os corpos? Porque eles acreditavam que havia uma vida após a morte. Eles acreditavam que havia a alma e o espírito que visitaria aquele corpo. Daí a mumificação. E outra pergunta que não quer calar. Todos se mumificavam no Egito? Sim. Ok? Sim. Agora, é claro que existe a mumificação de extrema complexidade dos faraós, que eram deuses, e a mumificação do povo, que era a mais simples possível. Mas todos se mumificavam, porque esse era o sentido da vida. O sentido de viver era a vida eterna. Tanto é assim que eles tinham o livro dos mortos. Hein? A gente chama de livro dos mortos. Mas, na verdade, era uma reunião de mais ou menos 50 papiros, não é? Onde havia uma verdadeira epopeia da alma após, não é? A morte. E aí você ia, no final das contas, se deparar
com o tribunal de Osíris, onde sua alma seria julgada. Sim, olha aí a ideia do julgamento dos mortos, está vendo? Você pensa que as coisas, né, se criam, mas na verdade não é. Tudo é uma influência cultural de um povo sobre o outro. Então a ideia da vida após a morte, a ideia do julgamento dos mortos, e sabe o que mais? No livro dos mortos tem um papiro, né, que fala mais ou menos assim: quando o espírito se encontra diante do tribunal para ser julgado, no tribunal de Osíris, ele vai fazer a sua confissão. E aí ele começa: não matei nem mandei matar, não roubei nem mandei roubar, não levantei falso testemunho, não joguei irmão contra irmão inventando calúnias. E por aí vai, uma série de elementos. Você achou esse texto parecido com algum texto que você conhece? Pois é, os 10 mandamentos, ok? São, na verdade, influências culturais do Egito sobre o povo judeu. Meus queridos, os judeus passaram quase 500 anos no Egito. 500 anos não são 500 dias, tá? Você nem imagina aquilo que você pensa que é a cultura dos judeus, dos hebreus, e na verdade é a cultura que foi influenciada a partir do Egito, ok? Muito bem. Só para a gente fechar, é a partir da mumificação que os egípcios vão desenvolver a medicina, a cirurgia, a anatomia, a química, a farmácia, a cosmética. São imensas áreas que são influenciadas por conta da prática da mumificação lá no Egito, ok? E ainda a escrita egípcia, que era em papiros, é daí que vem a palavra papel, né? E você tem 3 formas de escrita: o hieroglífico, ou escrita hieroglífica, os hieróglifos, que vão ser traduzidos pelo francês Champollion, né, a partir da pedra de Rosetta, no comecinho do século XIX, 1824, né? E tem a forma menos complexa e menos sagrada, na verdade é a forma da escrita burocrática, que é a escrita hierática, tá? E ainda a escrita mais simples e mais comum, que é a escrita demótica, que o pessoal até diz que é a escrita popular. Mas não é bem nesse sentido de dizer que o povo escrevia, não. É no sentido de dizer que é a escrita mais simplificada e mais utilizada, ok? Então, hieróglifos, hierática e demótica são as formas de escrita do Egito, tá bom? E, finalmente, as tumbas, né? As pirâmides, as mastabas e os hipogeus. As pirâmides, elas são típicas do Antigo Império, ok? Lá da primeira fase da civilização faraônica, tá? Depois não fizeram mais pirâmide não? Fizeram não. As pirâmides são lá do Antigo Império. Depois parou. Aí o pessoal vai passar a construir as mastabas. Passam a ser as tumbas dos nobres, dos reis e tal, as mastabas. E os pobres, o povão, enfim, tinha nas suas tumbas os hipogeus. Tá bom? Acredito que fechamos aí esse conteúdo. Procure as questões no site, faça o download, resolva. Qualquer dúvida sobre os gabaritos, mande um e-mail para nós, ok? Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai discutir a Mesopotâmia. Tá legal? Um abraço, até a próxima.